Olá, pessoal. E aí, como vamos? Mais um capítulo. Hoje já estamos em Gênesis capítulo 19. E diz o que? Destruição de Sodoma e Gomorra. E vieram dois anjos de Sodoma ao entardecer. E Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los. E ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele, e entraram em sua casa. Ele lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Trazei-os fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles, e fechou a porta atrás de si, e disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que eu tenho duas filhas que não conheceram homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém, a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. E eles disseram para trás. E eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles, e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aqui? Genro e teus filhos e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade? Trazei-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. E Ló saiu e falou a seus genros, que haviam casado com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia com alguém que zombava dos seus genros. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua esposa e tuas duas filhas, que estão aqui, para que não sejais consumido na iniquidade da cidade. Enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa, e a mão de suas duas filhas. O Senhor foi misericordioso com eles, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, quando os haviam trazido fora dali, ele disse: Foge para a tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejais consumido. E Ló lhes disse: assim não, meu senhor. Eis que agora teu servo
calma aí. Eis que agora teu servo encontrou graça a teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida. E eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance, e eu morra. Eis que esta cidade está próxima para fugir, e é pequena. Ó, deixa que eu fuja para lá. Não é pequena? E minha alma viverá. E ele lhe disse: vê, aceite também com respeito a esta coisa, que eu não derrubei esta cidade pela qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu, e ele derrubou aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. E Abraão levantou-se cedo de manhã e foi para o lugar onde havia estado de pé diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. Amém. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus.